Ficamos muito felizes da casa estar cheia, que todos estão presentes. Com certeza, hoje nós temos a grata satisfação de termos o nosso presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Gabriel Salum, que vai nos fazer, então, essa reflexão profunda sobre o assunto importantíssimo para a humanidade nos dias de hoje, que é a sexualidade na visão espírita. Então, nós pedimos aos nossos irmãos nesse momento que nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, rogando a espiritualidade, aos espíritos trabalhadores, a equipe trabalhadora dessa casa, que nos proteja, que nos vitua, que vitua o nosso irmão Gabriel, para que possamos aproveitar o máximo dessas informações. Sendo assim, a gente, já nesse segundo dia da 17ª Semana Espírita de Vacaria, nós queremos já passar a palavra para o Gabriel, que é o presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que nos dá a satisfação, a honra, ficamos muito alegres, Gabriel. E já vou passar para que a gente possa aproveitar o máximo do tempo das informações desse nosso irmão. Gabriel, vou passar para ti agora. Queridos amigos, irmãos, boa noite. Boa noite. É uma alegria imensa voltarmos à Vacaria. Nós já andamos por aqui nesse ano, fazendo visitação aos nossos centros espíritas, dialogando com os nossos companheiros de trabalho. Podemos voltar agora em meio a mais uma edição da Semana Espírita e abraçar cada um de vocês. A grande alegria do trabalho que nós realizamos, nós, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, é que quando nós damos um abraço em alguém, não é um abraço nosso, pessoal, pequeninos que somos, ele é um abraço de toda a família espírita do Rio Grande do Sul, que se congratula e se fortalece diante de tantos desafios que temos enfrentado juntos para suplantar o materialismo e estabelecermos a paz na Terra. Então, que cada um de vocês possa recolher nesse momento o abraço dos irmãos espíritas gaúchos, que nesse instante também pensam e vivem com os vacarienses, é assim que você fala? É mesmo? Pode ser. Os vacarianos, então tá bom. Queridos, o tema que nos foi proposto na reflexão é um tema que toca de forma muito delicada a nossa sensibilidade, as nossas estruturas psicológicas, emocionais, espirituais e físicas. E muitas vezes nós não encontramos esse tema sendo abordado nas nossas instituições espíritas com a devida profundidade, e algum receio nosso de ter esse tema em pauta nos nossos encontros de evangelização, nos nossos grupos de estudo. Então, também por isso, queremos parabenizar a nossa União Municipal Espírita pela escolha da temática e já trazemos um primeiro questionamento, uma primeira reflexão. Por que razão nós temos tão poucas abordagens em torno da sexualidade, em torno do sexo? Seria por falta de conteúdo da doutrina espírita para nos orientar nessas questões? O que lhes parece? Não. Depois de muitas reflexões, nós vamos encontrar a resposta a esse questionamento na obra de Emmanuel, benfeitor Emmanuel, que dita Vida e Sexo a Francisco Cândido Xavier. E nesta obra ele vai nos afirmar que a imensa maioria da humanidade terrena possui graves comprometimentos e desafios em torno da sexualidade. Então, é por isso que nós falamos tão pouco. É em função dos muitos desafios que todos nós trazemos nessa seara. E é por essa razão que eu quero pedir aos nossos amigos, todos que estão aqui nessa noite de hoje, que nós possamos fazer esse trabalho juntos. Falar em sexualidade com franqueza, com profundidade, nos desafia, toca algumas feridas que estão com seu curativinho. Então nós vamos precisar, todos nós, manter os pensamentos elevados,
trazer para a nossa tela mental a imagem do nosso Mestre e amigo Jesus, para que construamos juntos, por essas vibrações mentais, por esses sentimentos, um ambiente adequado a tratarmos do tema como ele precisa ser abordado. Vocês ajudam? Podemos contar com as forças de cada coração? Então vamos lá, como dizem os nossos jovens, fé em Deus e pé na tábua. Vamos adiante. Para que nós possamos compreender sexo, sexualidade, é preciso que nós possamos superar alguns paradigmas. Nós precisamos pensar sobre onde, afinal de contas, se encontra, qual é a sede do sexo, da energia sexual, da sexualidade. Será isso um atributo do corpo, meus amigos? Um fruto dos hormônios? Proibiram de falar comigo, o que disseram para vocês para cá? Disseram que eu queria atrás, coisa e tal, que eu podia conversar com ele. Será que a sede real do sexo é o corpo? Não. Pois é certo que não. O nosso benfeitor André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, afirma-nos que a sede real do sexo não se acha dessa maneira no veículo físico, mas sim na entidade espiritual em sua estrutura complexa. E nós precisamos pensar que o espírito imortal que somos, vai passar o frio, levanta a mão quem é espírito imortal, vamos ver. Só esse? Gente, eu vou mudar o tema da palestra da primeira notícia da noite. Todos aqui são espíritos imortais. Já existíamos antes do berço, vamos continuar existindo depois do túmulo. Isso é uma realidade científica demonstrada de forma exaustiva pela ciência espírita. Somos espíritos imortais. E o espírito imortal que somos, espírito com letra maiúscula, lá no Livro dos Espíritos, ele herda toda uma trajetória evolutiva de todos os reinos da criação. E é justamente em todos esses reinos que a energia sexual, ou também dita energia genésica, vem de Gênesis, energia criativa, ela também vai estagiar. Então nós vamos poder observar o instinto, a energia sexual em todos os reinos da criação. Dos reinos da criação, qual é o mais primitivo que nós observamos? É o reino mineral. Quando nós olhamos para um mineral, para uma rocha, será possível que ali haja já manifestação do instinto sexual, da energia sexual? Será que existe esse tipo de energia ou instinto em uma pedra, em um mineral? Não é que tem? Já há uma manifestação da energia sexual nos minerais, sabe de que forma? Na simetria das moléculas que dão ao mineral aquela coesão que nós conhecemos e justamente também nessa força de atração. Quando nós descobrimos o mundo microscópico, aquilo que nos parecia tão sólido, quando nós vemos com o microscópio um mineral, vamos encontrar imensos espaços entre as suas moléculas. E por que razão elas estão unidas? O que faz com que, ainda havendo tantos espaços, elas estejam juntas? É já uma manifestação rudimentar, primeira, do instinto ou da energia sexual, que segue evoluindo em todos os reinos da criação. Depois do reino mineral, nós vamos a qual reino? Ao reino vegetal. E tornamos a fazer a pergunta: será que existe instinto ou energia sexual manifestando-se no reino vegetal? Agora não pego mais você, não é? Tem. É claro que continua havendo essa coesão, essa simetria de moléculas, essa força de atração, mas mais do que isso. Nos vegetais, nós já podemos encontrar sensibilidade. Tanto é assim que algumas espécies... Tem algum agrônomo aqui? Tem, olha só. Se eu mentir,
Tu briga com Allan Kardec, o pessoal, porque não fui eu que digo isso, né? Mas não há algumas espécies que têm mais saúde, se reproduzem com maior facilidade, quando elas são plantadas próximas umas das outras? Confere, nosso agrônomo, confere. Mais do que isso, não há determinadas plantas que inclusive se orientam para a luz? Aquela flor linda que nós gostamos tanto, amarela, o girassol, ele não é conhecido por fazer um movimento em direção à luz? Joana de Ângeles, a prefeitura de Edivaldo Pereira Franco, dá um nome tão bonito. Ela diz que esse é um movimento de fototaxia, que significa movimentar-se em direção à luz. Taxia, movimento, foto, luz. Então os vegetais eles já têm um ciclo. O mesmo instinto, a mesma energia que já havia nos minerais, mas um tanto mais evoluída, apresentando características de sensibilidade. E depois do reino mineral, do reino vegetal, qual é o reino que nós vamos encontrar? O reino animal. E será que no reino animal há instinto sexual ou energia sexual manifestando-se? É claro que sim. Temos a coesão e a simetria das moléculas. Temos a sensibilidade, já manifesta de forma ainda mais elaborada, e temos o instinto em si, instinto stricto sensu, que é um automatismo divino, jamais rebuscado, que nos impulsiona à manutenção da vida. Vejam quanto há em nós. Nós temos o instinto de reprodução. Os animais, nós vemos isso entre os cães, entre os gatos, entre os bovinos, os suínos, os equinos, enfim. Nós vemos também a sensibilidade, já vemos uma manifestação do instinto voltada à conservação, não só a reprodução na manutenção da vida, mas a conservação da própria vida, fazendo com que ele fuja dos perigos, mesmo sem ter o pensamento elaborado que nós temos. Então essa energia, por que estamos fazendo esse passeio pelo tempo e pelos reinos da natureza? É para compreendermos que a energia sexual é algo de tal modo poderoso, essencial à evolução humana, que se manifesta em todos os reinos da criação. Falamos do reino mineral, falamos do reino vegetal, falamos do reino animal, e ainda há um outro reino acima de todos esses, na hierarquia da criação, dito reino hominal. Somos nós, os seres inteligentes da criação. Nós já nos diferenciamos dos outros animais por uma característica essencial. Nós temos consciência de nós mesmos, sabemos que existimos, temos consciência de Deus, temos pensamento contínuo, diferentemente dos animais, de modo que nós não conseguimos parar de pensar. Nosso pensamento é contínuo, constantemente ele ocorre, e o mais importante, isso sim nos diferencia de todos os outros reinos. Nós temos livre arbítrio. Nós fazemos escolhas e para nós os mecanismos da evolução e da justiça divina já se manifestam através da lei de causa e efeito, de modo que nós fazemos escolhas e somos capazes de fruir das consequências das escolhas que fazemos, do uso que fazemos da própria liberdade. Então, esta energia sexual que vai evoluindo por impulsos automáticos, quando se apresenta em nós no reino hominal, ela precisa, para continuar impulsionando a evolução, encontrar-se de forma harmônica e coerente com a razão. Porque nós não somos criaturas unicamente movidas por impulsos ou por instintos. Nós somos seres que, conforme mais evoluímos, cada vez que evoluímos mais, maior é o exercício de liberdade que fazemos, exatamente como as crianças.
Quando o bebê é pequeno, a gente deixa ele escolher tudo que quer? Não, não é? Senão, tadinho, colocaria em risco a própria vida. Mas na medida em que ele vai crescendo, vai amadurecendo, ele faz as suas escolhas. Assim é conosco espiritualmente também. Quanto mais maduros espiritualmente, mais complexas são as escolhas que Deus nos permite para termos o mérito das boas escolhas e o aprendizado, quando necessário, refazer os caminhos pelas escolhas equivocadas. Então, depois de fazermos essa rápida viagem, que nós vamos compreender essa informação trazida por Emmanuel na obra Vida e Sexo, da qual estávamos tratando agora há pouco. O que nos diz o benfeitor? Subsistirá a fala, minha querida? Ah, sim. Então tá bem. A gente vai fazer a leitura. Mas fica, imagina, mas pode deixar que a gente vai fazer a leitura. A gente sempre faz, até porque, aliás, fica a dica aqui, né? Muitas vezes nós temos irmãos com deficiências visuais entre nós, né? Então é bom a gente fazer a leitura e, quando usa vídeo, fazer autodescrição. Nós vamos fazer a leitura da obra Vida e Sexo de Emmanuel, que está aqui, esse trecho que separamos quando diz: subsistirá, no entanto, qualquer estranheza nisso quando não ignoramos que toda a estrutura psicológica em que se nos erguem os destinos foi manipulada com os ingredientes do sexo através de milhares de reencarnações e, aceitando os princípios de causa e efeito que nos lastreiam a experiência, desconheceremos acaso que os instintos sexuais nos orientam à romagem por milênios e milênios no reino animal, edificando a razão que hoje nos coroa a inteligência? Então vejam como energia sexual e vida são intrinsecamente relacionadas, indissociavelmente relacionadas. Não dá para esquecermos dessa energia tão poderosa. E não dá para não falarmos sobre isso e não trazermos a luz da doutrina espírita para esses temas. E assim, queridos, nós vamos chegar em uma questão extremamente relevante da primeira obra básica da doutrina espírita, que é o aniversariante do ano aí de 160 anos, né? Pelo nosso Livro dos Espíritos, em 18 de abril. Lá no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar uma pergunta. E antes de trabalhar especificamente, eu vou fazer a pergunta lá a vocês. Espírito tem sexo? Espírito tem sexo? Não. Ainda bem que eu já me libertei desse hábito dos meus ancestrais árabes, eu ia fazer a aposta, né? Mas não vamos fazer. Será que não? Vamos ler o que diz a questão número 200. Vamos compreender o que é isso que nós temos repetido, e é muito comum essa repetição de dizer que não, o espírito não tem sexo. Nós vamos ver como é que os benfeitores respondem a Allan Kardec quando essa questão foi feita pelo codificador aos baluartes, aos luminares da humanidade. Olha só. Questão número 200. Tem sexos os espíritos? Resposta: não como o entendeis. Não como o entendeis, na verdade, então é sim. Vejam como é importante nós nos atermos ao que está dito. Porque o que é que nós compreendemos quando perguntamos tem sexos? Nós compreendemos gênero. Compreendemos o espírito é homem ou o espírito é mulher? E essa pergunta está feita e respondida de forma muito mais profunda. Não como o compreendeis, ou seja, o espírito não tem gênero determinado como nós atualmente compreendemos sexo. Mas a pergunta vai mais adiante. A resposta: pois que o sexo depende da organização de uma constituição orgânica que obedece o planejamento reencarnatório para nós, exatamente de acordo com a necessidade evolutiva daquele instante.
Então, neste caso, sim. Porque o nosso planejamento reencarnatório, meus amigos, ele é feito por almas muito mais evoluídas do que nós. Nós participamos um pouco ou não dele, de acordo com a nossa maturidade espiritual, mas ele reflete exatamente a vontade de Deus. E Deus, como Pai e Educador, conhecendo-nos profundamente, através dessas almas, sempre desenha o planejamento reencarnatório de forma perfeita. Depois nós vamos pensar um pouco em quais são as características e oportunidades da encarnação masculina, da encarnação feminina. Mas enquanto estamos estudando aqui a questão do número 200, nós vamos pensar nesse sentido. O espírito não tem essa organização exatamente idêntica do corpo físico, podendo, portanto, reencarnar num e no outro, de acordo com a sua necessidade. Mas o que é, então, o sexo que os espíritos têm? Por que não como compreendeis? O que a resposta vai nos dizer depois? Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Poderiam ainda os espíritos ter dito: há nos espíritos energia sexual que tende à evolução e tem que ser empregada no atendimento das necessidades evolutivas, na criação, na nossa condição de co-criadores. O que Jesus queria dizer quando nos afirmava: vós sois deuses, tudo que faço podeis fazer e mais. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Ele estava nos dizendo que não apenas Deus é criador, como filhos de Deus que somos, herdamos de Deus também a capacidade criativa. E não criamos. As nossas criações não estão expressas. Essa casa aqui é uma criação. Alguém pensou, alguém fez um projeto, alguém construiu. As obras de arte são criações. O nosso trabalho no dia a dia, criação. Tudo que nós fazemos, mesmo quando estamos apenas pensando, nós estamos criando. Porque o pensamento, uma vez ocorrido, ele tem vida em si próprio e se expande para além da nossa ambiente individual. Agora, nesse momento, nós temos muitas ondas de pensamento se entrecruzando aqui, impregnadas dos sentimentos de cada um, que é a seguinte. Então, meus amigos, nós vamos compreender: espírito tem energia sexual, não tem a organização física que o limite na encarnação, como o nosso corpo físico faz. Vamos andar mais um pouquinho. Está tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Eu tenho feito um estudo, às vezes, quando a gente aborda tudo isso, porque eu falei de 4 reinos, né? Mas no movimento espírita há quem levante a tese da existência do reino mulheral, que viria ainda acima do reino nominal. E a gente mesmo, sem base científica para isso, às vezes aceita, porque as mulheres são maioria no nosso meio já há algum tempo, não sei bem porquê, mas elas são, né? E a gente diz que elas ainda estão, mas brincadeiras à parte, nós vamos dentro do reino nominal, que obviamente contempla as encarnações masculinas, femininas, nós vamos desvendando então o quão elaborada se torna essa energia sexual e como tem a empregarmos para que ela seja para nós razão de saúde e felicidade e não razão de enfermidade e angústia. Questão 201 de O Livro dos Espíritos. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Pode? Pode. Essa não é pegadinha, tá? Pode. De certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Vamos parar um pouquinho aqui. A importância da questão 201 e um aspecto da sexualidade que diz como o respeito e a igualdade. Há como se sustentar algum preconceito entre homens e mulheres a partir de uma resposta como essa?
Não fica até meio simplória a posição em que quer colocar algum de nós em alguma superioridade, subjugando o outro gênero sexual? Quando eu leio essa questão 201, eu chego a ter um constrangimento de lembrar que há muito tempo nós não permitimos que as mulheres votassem. De lembrar que a mulher já foi tida como res, coisa. O Código Civil de 1916, gente, ele esteve vigente até no início de 2003, quando o Código de 2002 iniciou a sua vigência, em janeiro de 2013. Claro que ele veio sofrendo modificações, mas lá na sua origem, ele chegava a afirmar, por exemplo, que uma vez casados, se o homem descobrisse que a sua mulher havia sido deflorada, portanto perdido a virgindade, ele poderia devolvê-la, como quem devolve uma geladeira que veio com problema. A coisificação da mulher. O mesmo Código Civil, lamentável, por isso que nós temos tantas ressalvas em relação à lei humana, porque ela ainda caminha para a lei divina, estando dela muito distante. O mesmo Código Civil diz que as mulheres, quando se casavam, perdiam a capacidade civil, a capacidade de fazer escolhas cotidianas, de assinar um contrato, de tomar decisões em função disso. Ainda hoje, nós precisamos de legislações como uma lei Maria da Penha, porque a força masculina que tem que ser utilizada em proteger e amparar, por vezes, é empregada na violência. Então, o primeiro aspecto de sexualidade muito relevante para nós aqui, a luz que a doutrina espírita lança sobre nós, explicando-nos que nós somos os mesmos espíritos que ora reencarnamos como homens e ora reencarnamos como mulheres. Isso precisa ser para nós um regramento de amor, de empatia, de respeito mútuo. Porque nós vamos ver mais adiante que quando abusamos da masculinidade ou da feminilidade, muito naturalmente encontraremos desafios bastante dolorosos no terreno do sexo. E vamos mais adiante um pouquinho. A questão de número 202. Essas três questões, elas deixam o núcleo da nossa reflexão. Quando errante, o que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? Pausa. A doutrina espírita é uma ciência, meus amigos? Sim. É ciência, é filosofia e é religião na perspectiva de transformação moral. E toda a ciência tem o seu objeto de estudo, tem a sua metodologia e tem o seu vocabulário. Então, quando nós encontramos aqui espírito errante, não é o espírito que está em erro, é o espírito que está na erraticidade. E erraticidade, para nós espíritas, significa o mundo espiritual, significa fora do corpo, fora da encarnação. Então a pergunta é, quando o espírito está desencarnado e se preparando, portanto, para uma nova reencarnação, o que ele prefere? Ele prefere reencarnar como homem ou prefere reencarnar como mulher? O que vocês acham? O que será que é melhor para a gente? Onde é que a gente evolui mais? Naquilo que eu preciso. Ou está prevenido, né? Tem razão, Ellen. Naquilo que precisa. A resposta trazida pelos espíritos é: isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. E aí vem um comentário, essa questão número 202, em que Allan Kardec, ele próprio, diz-nos que os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não tem sexo. Agora a gente compreende o que ele está dizendo. Não tem sexo como organização fisiológica, mas tem energia sexual. Fica claro, né, quando a gente estuda isso com maior profundidade. Então os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque eles não têm uma organização que limite. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais.
e com isso o ensejo de ganhar a experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. E a gente nem sabe muita coisa, não é? Pois é. Vejam que belo e que lógico é esse contexto. Então, o planejamento reencarnatório virá atender à necessidade evolutiva. Isso envolve o núcleo familiar em que nascemos, isso envolve a época em que renascemos, isso envolve o local, a comunidade em que renascemos, e isso envolve o planejamento divino perfeito, o corpo físico que iremos habitar. Deus não se esquece disso. Isso não é um detalhe, isso é nuclear. É da essência do planejamento reencarnatório. Porque o Pai não atende vontades. O Pai atende o quê? Necessidades. Ainda bem. Já pensaram se atendesse a nossa vontade quando a gente não quer tomar banho? Não é? Que a gente ia crescendo com aquele cascão em volta, aquela coisa toda, e se atendesse a nossa vontade quando a gente não quer ir para a escola? E se atendessem a nossa vontade quando a gente não quer vir para a evangelização de infância e juventude? E nos negligenciassem as aulas de justiça, de caridade, de autoconhecimento, de resiliência, de perdão? Porque isso é aqui que a gente tem lá na escola. Ainda bem que educadores que são conscientes não atendem às vontades do filho que quer dormir um pouco mais, ou que tem alguma crise de rebeldia, ou que tem alguma preguiça. Não. Educadores conscientes atendem às necessidades. Todos nós temos necessidade de espiritualidade. Deus sabe disso. Então Ele, como nosso Pai amoroso e bom, não nos coloca neste ou naquele corpo como forma de esquecimento, de engano ou mesmo de castigo, porque Deus não castiga. É a expressão do amor dele por nós, dizendo-nos: pouco importa o espírito encarnado reencarnar como homem ou como mulher, mas neste momento da tua trajetória evolutiva, meu filho, minha filha, o que tu necessitas é uma encarnação neste gênero. E isso não é para nós uma prisão, é um primeiro elemento de reflexão. Vamos andar mais um pouquinho? Vamos falar um pouco de educação da sexualidade. Nós estamos compreendendo, portanto, que essa energia existe e é poderosíssima. Que ela responde por todo o nosso processo criativo. Tudo que criamos, todos os desafios que enfrentamos, tudo que construímos na vida tem um emprego de energia sexual. Como lidar com isso? Como tratar da energia sexual no âmbito da educação? Nós não podemos nos esquecer, queridos, que educação para a doutrina espírita é um conceito trazido por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, quando ele comenta a questão 685 e diz-nos o seguinte: a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Não é a instrução, não. É o conjunto dos nossos hábitos, do que nós repetimos cotidianamente como escolhas. O hábito já é uma escolha automática, né? Quando nós nos habituamos a alguma coisa, fazemos aquilo mesmo sem pensarmos mais elaboradamente, nós simplesmente fazemos, é um hábito. Pois bem, o conjunto dos hábitos que nós adquirimos é o nosso estágio de educação atual. E esses hábitos também se refletem no emprego da energia sexual. Então nós vamos encontrar lá na obra do Consolador essa advertência, né? Uma resposta, ao mesmo tempo uma advertência, trazida na questão do número 184 dessa obra, O Consolador, também ditada por Emmanuel, nosso Chico Xavier. E lá está: ao invés da educação sexual pela satisfação dos instintos, é imprescindível que os homens eduquem sua alma para a compreensão sagrada do sexo. Lembram que nós dizíamos que no nosso reino,
comparece à razão. Ele está dizendo que aqui os nossos impulsos, e agora nós estamos falando especificamente de sexo. Até então vínhamos falando mais amplamente de energia sexual e de sexualidade. Agora nós estamos falando especificamente de sexo. Pois bem, quando nós falamos e pensamos em sexo, nós vamos muitas vezes pensar nesses grandes jargões que tem andado por aí. Deu vontade. Eu não resisti. Mas ele era tão bonito, ela era tão bonita. Isso para usar palavras bonitas para as coisas que a gente diz. Nós vemos o sexo distribuído de forma bastante irresponsável nas letras de música, principalmente nos cantos. Se é que se dá para chamar isso de música. Talvez seja, mas não é da qualidade que o espírito precisa, nem no ritmo, nem na palavra. Pensando mais profundamente, queridos, quais são os nossos hábitos sexuais hoje? Há um filósofo francês chamado Jean-Yves Leloup. Ele criou um termo que aqui no Brasil foi desenvolvido por um psicólogo chamado Pierre Weil, que talvez vocês já tenham ouvido falar. É uma palavra dita normose. Já ouviram falar disso? Normose. Sabe o que é normose? Ele diz que é a patologia, a doença da normalidade. É tudo aquilo que nós passamos a considerar como sendo normal, mas que possui consequências enfermiças ou letais, ele chega a dizer isso, para nós. E na área do sexo nós temos muitas normoses, muitas mesmo, que precisam ser pensadas quando nós estamos nos decidindo a educar o emprego da nossa energia sexual. Não por imposição, não mais pelo paradigma judaico-cristão do passado, que, mal interpretando a lei divina, nos trouxe imposições proibitivas e fez-nos pensar no sexo como sendo algo sujo, proibido, ruim. Mas a humanidade faz movimentos pendulares, já repararam isso? Que nós adoramos os excessos, os extremos. E o que foi que aconteceu conosco em torno do sexo? Nós saímos de uma cultura proibitiva e passamos por uma geração Woodstock, em que na busca de liberdade caímos na libertinagem, caímos no abuso, na vulgarização, na banalização do sexo, desconsiderando o que está dito aqui, a compreensão sagrada. Então, queridos, vamos pensar em quais são os empregos que fazemos da energia sexual, vivendo a masculinidade e a feminilidade, para verificarmos se esses têm sido empregos sãos, ou se eles têm sido normóticos. Agora a gente não vai esquecer mais disso, né? Que embora normal, não é moral, não é saudável, não tem um conteúdo positivo de espiritualidade. Vivências masculinas. Vamos pensar em geral agora. Quais são as características naturais da encarnação masculina? O que os homens fazem mais frequentemente? O que nos cabe mais habitualmente nas nossas sociedades quando estamos reencarnados como homens? Vamos ver. Pai. Nós somos pais, não somos? Maridos, filhos. Podemos fazer um bom uso dessas posições? Podemos ou não podemos? Podemos. Nós podemos ser bons maridos, aqueles que compreendem o casamento como um desafio evolutivo, como uma parceria de progresso que tem todos os seus desafios, jamais fortes, mas respeitando aquela pessoa com quem casamos.
buscando compreender as necessidades, sem trair-lhe a confiança, sem ferir a sensibilidade. Podemos sim, mas também podemos, como se tornou normal, principalmente do ponto de vista histórico entre os homens, sermos aqueles que traem. Hoje, antes de vir para cá, eu saí da nossa sede lá da federação e passei no meu escritório profissional de trabalho. Eu sou advogado. E um dos nossos advogados me chamou e disse: Gabriel, pois não, preciso te mostrar uma coisa que tem aqui. Eu disse: o que foi? Lembro do divórcio daquele cliente e tal, nós nem trabalhamos com essa área, mas quando os clientes precisam a gente atende. Então nós temos alguns lá. Eu disse: lembro. Pois agora chegou uma ação de dano moral da ex-esposa contra o ex-marido. Eu disse: mas por quê? Houve alguma situação de violência? Não. E eu abri o processo eletrônico, eu abri o processo. Tinha uns 3 ou 4 anos de Facebook, WhatsApp e outras coisas mais do marido. Fotos de mulheres nuas, agendamento de encontros, viagens que eu pude contar antes de sair do escritório, 7 amantes. Um espaço bem curto, algumas eram simultâneas. E essas pessoas, irmãos nossos, por vezes quando nós saímos de reuniões nas empresas em que nós trabalhamos, o programa e o convite geral ainda é, além de tudo isso, a frequência a casas de prostituição. E isso, em vez de encontrar em nós perplexidade, em vez de ser muito claramente visto como uma enfermidade de natureza sexual, de natureza moral, de natureza psicológica, é enaltecido no universo masculino de convivência. Ainda hoje, nós temos abusos da masculinidade. Um deles é a infidelidade. Outro abuso da masculinidade pode ser a violência. Também. O abandono. Nós não gestamos. Por vezes é mais fácil abandonarmos os filhos, mesmo quando eles estão no ventre. Então, diante das características específicas, porque a encarnação masculina, ela se destina para nós a responsabilidade diante dessa virilidade física. Nós não somos iguais fisicamente. Nós somos iguais como filhos de Deus, mas temos responsabilidades e papéis complementares na encarnação. Então nós temos uma composição física que é diversa. Nós temos uma forma de raciocinar que às vezes é um pouco diferente, né? Enfim, mas essa característica masculina, falando em vivência da energia sexual, toda a criação que o homem traz para o mundo, quando nessa condição, precisa ser uma criação saudável. Ou ele virá a adoecer a sua sexualidade, a sua energia sexual, pelo abuso ou pelo abuso. Da mesma forma, Ellen, se a gente começa a ler com muito pouca luz, o que acontece com os olhos? Adoece. Se a gente ouve música muito alta, o que acontece com os ouvidos? Adoecem. Se nós nos habituamos a aspirar alguns cheiros muito fortes, a inalar substâncias com cheiro muito forte, nós perdemos o olfato. Todos os sentidos humanos, todos os potenciais humanos, quando tem mau uso, quando encontram o abuso, eles adoecem. Não é diferente com a energia sexual. Mas vamos pensar nas mulheres. O que são características específicas, desafios especiais, oportunidades típicas da encarnação feminina? Primeiro, a maternidade. As mulheres são esposas, as mulheres são mães. As mulheres têm uma sensibilidade diferente da nossa.
bela a sensibilidade feminina. É claro que nós que vamos encarnando lá e cá, muitas vezes já vemos homens com grande sensibilidade e mulheres com grande virilidade no que fazem. Não é? Parece que reuniram no movimento espírita todas elas, as famosas facas na porta. É isso que diz? Graças a Deus. Olha, se no Rio Grande do Sul ainda é especial, não é? Então, uma época na diretoria executiva da Félix, eu era o único diretor homem, sabia disso? Corajoso, não é? E hoje a gente ainda tem, graças a Deus, muitas mulheres trabalhando conosco, nos ensinando muitas coisas. Mas a encarnação feminina, justamente por ter essa sensibilidade profunda, a flor da pele, diferenciada, também tem um desafio muito grande. Porque as mulheres, que são mais bonitas do que nós, muitas vezes, isso não é uma questão de gosto. O corpo da mulher, até a distribuição do tecido adiposo, né, que é um tecido saudável, necessário do nosso corpo. O corpo da mulher ele é distribuído de forma uniforme. A gente só tem a barriga, né, quando acumula um pouco mais. As mulheres não. As mulheres têm uma forma muito bela. Pois bem, mas essa beleza e essa sensibilidade podem ser bem empregadas, assim como podem ser mal empregadas. Porque também a maternidade pode ser mal vivenciada. Como dignifica a energia sexual a criação de um filho com amor e com zelo, assim como vai enfermar a energia sexual o aborto, o descaso, a falta do amor materno nos causa prejuízos profundos, né? A gente demora tempo para se recuperar quando falta isso na vida da gente. Recupera, perdoa, compreende, que são espíritos como nós, que estão a caminho com as suas limitações. Mas a mulher também pode ser a dama digna ou a sedutora, que muitas vezes utiliza a beleza e a sensibilidade para manipular, para dominar, para destruir os lares, assim como os homens. Todas essas mulheres do processo de hoje sabiam que o nosso cliente era casado. Nós já enfrentamos, quem de nós não tem histórias como essas para contar? Então há responsabilidades. As vivências femininas são saudáveis e o emprego da energia sexual na encarnação feminina é saudável. Quando se é boa ou dedicada na maternidade, no lar, no exercício profissional, na liderança, porque as mulheres hoje lideram justamente em muitos contextos. Em tudo isso, no primeiro encontro de Jesus com Maria de Magdala, ou Maria Madalena, ele disse a ela que ela e todas as mulheres são flores de brancura imaculada, que espalham o seu perfume pelo mundo, embora muitas vezes o lodo que lhes segura as raízes. Porque a sensibilidade feminina adoecida é muito triste. Como vocês são intensas em tudo, quando há um abuso da energia sexual pela mulher, as raias da loucura se apresentam muitas vezes. Pois bem, vivências masculinas, vivências femininas. E o que pode, então, queridos, nos causar, estudando as causas dos desequilíbrios sexuais, para que nós saibamos nos prever? Nós podemos ter causas morais, muitas vezes, isso sim. A grande maioria das causas de desequilíbrios sexuais no nosso meio são as causas morais. Porque nós acabamos empregando o sexo dissociado do afeto, da responsabilidade, da empatia, do zelo de uns para com os outros. Hoje existe muito sexo na internet, né? Não é? Tem. Nós temos muitos sites de pornografia, nós temos muitos chats, né? Que são aqueles bate-papos.
Enfim, nós temos as webcams, as câmeras em que as pessoas abrem e se veem despidas, masturbam-se mutuamente, lá, um ao lado, outro para o outro. E isso é tão cruel e nos coisifica mesmo de tal forma, desconsidera a nossa condição profunda e integral, que chega ainda a circunstância em que aquele que atingiu primeiramente o orgasmo vai e desliga a sua tela. Eu já terminei. Nem no prazer inconsequente à solidariedade. Por que, gente? Quais são as raízes das mazelas morais? Egoísmo e orgulho. E é isso igualmente que vai acabar enfermando a energia sexual. Por que o egoísmo? Porque se eu tenho o impulso de manter uma relação sexual, eu não penso em que outras pessoas irão se envolver com aquilo. Porque eu não troco só fluidos orgânicos, eu troco energias espirituais, eu troco sonhos, eu troco sentimentos, eu troco expectativas. Por mais que nós possamos amortecer a consciência, em verdade, a relação sexual é uma das relações mais intensas que o ser humano pode manter. E ali estão trocados muitos elementos, principalmente no coração. Concordou conosco? Pois é. Então nós precisamos tomar o cuidado com os abusos das personalidades masculina e feminina, considerando sempre as posturas opostas ao egoísmo e opostas ao orgulho. Hoje nós temos um culto do corpo que ultrapassou os limites do cuidado com a saúde. Até porque muitas vezes os nossos procedimentos estéticos, eles prejudicam, colocam em risco a saúde. Quando se ingerem anabolizantes, quando se fazem plásticas em excesso, porque nós queremos ter o corpo mais belo, queremos ter o rosto mais belo. O que é isso, se não o orgulho se manifestando? E nós estamos ditando padrões em torno da sexualidade. E padrões cada vez mais precoces. Vocês já viram que, inclusive, os super-heróis e as super-heroínas têm aquela cintura da mulher que tem que ter tirado, acho que 5 costelas. Uma só não basta para ficar coisa daquele jeito, não é? O formato dos bustos, o contorno das pernas, enfim. Nós temos muitos desenhos com o mangá. O mangá é uma técnica que muito naturalmente apresenta os personagens de forma erotizada. Parem para observar os decotes das super-heroínas e dos super-heróis dos desenhos infantis. E aí nós crescemos com aquele paradigma de corpo e com uma superficialidade que vai nos condicionar psicologicamente a só sermos felizes e termos boa autoestima se também formos criaturas erotizadas. Nós temos crianças pequenininhas com as unhas pintadas, cheias de maquiagem. Chega a ficar uma coisa caricata muitas vezes. E nós, sem nos darmos conta, já perguntamos para o menininho e para a menininha de 4, 5, 6 anos: e a namoradinha? E o namoradinho? Criança não namora, gente. Criança não fica. Criança está completando o processo reencarnatório, transportando a bagagem anímica, assim a gente chama a bagagem de milênios de encarnação para cá, em uma fase que ela precisa da influência educativa e ainda não tem o nível de consciência necessário para relacionar-se nesta perspectiva afetivo-sexual. É trágico para a criança a precocidade dos relacionamentos afetivos sexuais que nós estimulamos, às vezes, até por imprudência, sem nos darmos conta de quais são as programações televisivas, de quais são as músicas, de quais são as danças. É preciso abrirmos muito bem os olhos para isso. A grande gama de enfermidades sexuais está hoje com as causas morais. Egoísmo, estou preocupado só com o meu prazer, custe o que custar, custe o casamento, custe a expectativa frustrada,
custe a criatura que não vai ser correspondida depois que eu já tive o meu prazer sexual, e com a minha aparência, com a minha imagem física e social. Isso acaba, inclusive nos nossos jovens, e é bom que nós temos muitos jovens aqui hoje, trazendo desafios muito importantes, queridos, que é a condição de serem diferentes positivamente e não aceitarem essas influências sociais enfermas que os obrigam a terem relações sexuais para serem aceitos nos grupos que convivem, que fazem com que muitas vezes os nossos jovens precisem se vulgarizar uma ditadura do prazer. Outras causas educacionais. Qual é a única forma de educar, queridos? Hein? Ou pode falar mais alto. Exemplo. O exemplo não é uma forma de educar, o exemplo é a única forma de educar. Nós temos próximo de nós uma família cujo casamento original se desfez em razão de múltiplos adultérios. E eram 4 filhos, 3 homens e uma mulher. 4 casamentos desfeitos por múltiplos adultérios. Não é uma determinante fatal, mas são referências de exemplo. Nós temos que observar em que meio as nossas crianças e os nossos jovens estão crescendo. Porque não importa o que digamos a elas estão observando os comportamentos nossos, dos nossos amigos, dos ambientes que nós as levamos para conviver. E muitas vezes lá, a vivência de sexualidade guarda, assim, contextos bastante patológicos. Então nós precisamos tomar esse cuidado, porque há causas educacionais, as iniciações, os abusos ocorrem geralmente no lar. E aqui tem um ponto que nós precisamos destacar, queridos. A criança e o jovem que são mais suscetíveis de sofrerem abuso são aquelas que têm uma autoestima muito baixa. E isso se retroalimenta, porque ela aceita o abuso porque não se considera importante. E uma vez que continue sendo abusada, essa hipótese se confirma, então ela se banaliza sexualmente dali para diante, submetendo-se a comportamentos muito tristes, muito baixos. Então nós precisamos, desde sempre, de evangelização espírita da infância, da juventude, porque o espiritismo é a única ciência que estuda o espírito imortal. E é a ferramenta de autoconhecimento mais completa que nós temos para que a criança, desde cedo, se reconheça como filho de Deus. O filho de Deus não é pouca coisa, não. Não é para a gente ser bobo, mas é para saber o quanto se é importante. E então nós vamos submetendo muitas vezes essas situações. Quando elas ocorrem, nós pedimos ajuda, nós não achamos justo sofrermos os abusos. Por isso a evangelização também é tão importante, para dar à criança a consciência de que ela é especial, de que ela não merece os nossos tratos. Temos vivências pretéritas em culturas, inclusive homossexuais. Nós não vivemos assim em Roma, na Grécia, em que isso era estimulado. E aqui nós vamos fazer um novo parênteses para compreender. Existe um outro seminário de 3 horas, perguntas e respostas, que a gente deixa aqui, especificamente para abordar a homossexualidade à luz da doutrina espírita, pela necessidade de aprofundamento da compreensão desse tema. Mas o que nós podemos trazer aqui de forma simples é que, muitas vezes, embora deva ser natural para nós encarnar a condição masculina ou feminina, e isso seja fruto de um planejamento divino perfeito, quando abusamos
da feminilidade ou da masculinidade, nós vamos encontrar a necessidade de estagiar ainda mais num ou outro corpo, que por vezes discrepa, né? Diverge da nossa estrutura psicológica naquele momento. Então, se é natural para o espírito reencarnar como homem ou como mulher, o retorno a um corpo físico diverso não deveria gerar perplexidade ou dificuldade. Mas como nós às vezes abusamos, vamos pensar de forma lógica. Se eu venho reencarnando repetidas vezes na condição masculina e abuso disso, maltrato as mulheres, sou a criatura infiel, subjugo, diminuo, não cuido, como é que logicamente eu vou aprender a valorizar a condição feminina? Reencarnando como mulher. Mas eu tenho um conjunto de hábitos constituídos na masculinidade em excesso. Então eu posso ter dificuldade de me adaptar àquele corpo físico necessário para aquele momento, em função de que eu tenho esta condição, às vezes moral, que me trouxe esse desafio. E o oposto ocorre da mesma forma. Eu tenho uma mulher muitas vezes sedutora, a mulher muitas vezes malbaratando o casamento, a família, a maternidade, enfim, desfazendo dos homens, manipulando, que o homem às vezes é bicho bobo, não é? Podem concordar, a gente não vai ficar bravo. Pois é. Mas o que acontece, como é que Deus vai lhe permitir valorizar a condição masculina, muitas vezes, encarnando? O que de modo algum diminui as pessoas que estão vivenciando nesse momento a experiência da homossexualidade. Isso para nós precisa ficar muito claro. Porque a dinâmica com que isso ocorre é a mesma dinâmica com que ocorre em todos os nossos desafios evolutivos. É assim que nós lidamos com a riqueza e com a pobreza. É assim que nós lidamos com maternidade e paternidade. É assim que nós lidamos com uma e outra culturas, reencarnando em várias. Então a homossexualidade ela é definida por Emmanuel em Vida e Sexo como a tendência à comunhão afetivo-sexual com pessoas encarnadas do mesmo sexo. Que é uma tendência, é um hábito. É um hábito que, se a gente não pensar muito, ele se repete. E toda a tendência pede o quê? Punição? Repressão? Proibição? Não. Pede educação. Em torno do sexo é isso que a gente precisa encontrar. Então eu vou deixar vocês aqui curiosos para que a gente possa, num outro momento, desenvolver esse tema. Mas nós já precisamos deixar aqui extirpado o preconceito, a falta de aceitação ou a apologia, que são os movimentos pendulares. O homossexual pode estudar no centro espírita? É óbvio que pode. Pode trabalhar no centro espírita? É claro que pode. Pode ser presidente do centro espírita? É claro que pode. Desde que ele tenha as condições que o heterossexual também deve apresentar. De conhecimento doutrinário, de esforço de compreensão, de disciplina para o trabalho. Desde que seja um bom espírita. E o bom espírita está definido no Evangelho segundo o Espiritismo como sendo aquele que se esforça em ser melhor, em domar as suas más inclinações. Não é o que não tem más inclinações. Quem não tem más inclinações não está aqui. Ou está em missão. Não é o nosso caso. Combinado. Pois é. Outras causas que por vezes nos trazem algum desequilíbrio aqui, queridos. Causas obsessivas. Imaginemos que por conta do sexo, muitos dos nossos relacionamentos adoeceram no passado. Então, como os relacionamentos eles não deixam de existir pelo fato de alguém desencarnar, eles continuam existindo, pode ser que nós tenhamos algumas mágoas, algumas traições estabelecidas em torno do sexo. E a forma como se estabelece, quem sabe aqui me dizer o que é uma obsessão? O que é obsessão? São vozes do alto que eu ouço. Vai lá, dizer pra gente, querido.
Quem que estava falando aí? Então, Fui eu. diga, Eu por falei favor. que é a manifestação, né, de um espírito para outro. Ou a influência de um espírito. Isso. O livro dos médiuns nos dirá que a influência persistente de um espírito mau, ele fala mal como aquela criatura que ainda tem os seus vícios, buscando nos trazer algum tipo de prejuízo. E como que a obsessão se instala na nossa vida, ganhando corpo, causando prejuízo? Quando encontra em nós um fator de sintonia, que nem o rádio. E o nosso botãozinho de rádio é o pensamento. São os ambientes. São as escolhas. Então, muitas vezes, nós que estamos acostumados a programações televisivas eróticas, nós que frequentamos ambientes promíscuos, nós que temos as nossas fragilidades na área do sexo, vamos sofrer obsessões que vão encontrar em nós a sua porta pela energia sexual enferma. E isso induz comportamentos dos mais esdrúxulos, dos mais enfermos mesmo. Porque é aquela influência que vai fazendo com que os nossos vícios sejam cada vez piores. Nisso a gente tem, às vezes, traição e perda de relações que eram importantes para nós. Nós temos a aquisição de enfermidades físicas e espirituais. Então, aqui sempre a asepsia da prece para nós. Para que nós também tenhamos esse botãozinho sintonizado. A fragilidade na área sexual, todos temos aqui. Uns mais, outros menos. Não importa se vivenciando a heterossexualidade, a bissexualidade, a homossexualidade, a transexualidade, nós trazemos conosco desafios nessa área. Então precisamos ter a prudência de nos resguardarmos naquilo que assistimos, naquilo que vemos, nos ambientes que frequentamos, no vocabulário que utilizamos, nas músicas que ouvimos. Priorizando a frequência em ambientes como este, que são para nós educativos e terapêuticos ao mesmo tempo. Isso é saber que na Terra, além de alunos, de estudantes, nós também somos pacientes em processo de cura das reais enfermidades que não são as do corpo, mas que são as enfermidades morais. Andando mais um pouquinho, tudo isso que nós estamos tentando dizer hoje, não é que Emmanuel resumiu num parágrafo. Essa é a característica dos benfeitores, né? Desses espíritos luminares. Ele nos deixa aqui a cartilha para a boa vivência da sexualidade. Olha o que diz Emmanuel lá na obra Vida e Sexo, que a gente recomenda. Em torno do sexo, diz ele, será justo sintetizarmos todas as digressões nas normas seguintes. Não proibição, mas educação. Se eu piso numa mola, enquanto eu estou conseguindo segurar a mola, ela está ali, daqui a pouco eu não seguro mais, ela volta com toda a força. Eu não posso negar, eu não posso proibir, eu preciso refletir, eu preciso educar. E para isso nós precisamos de naturalidade no nosso meio. Não dá para termos perplexidade em torno disso. Para a fala sobre sexo no centro espírita, você fala de corredor. Não, tem que ser tema de grupo de estudo. Tem que ser tema de encontro de evangelização em todas as fases. A gente trabalha a sexualidade com bebês. Mas como eles não vão entender? Eles entendem o carinho com o corpo físico, eles entendem a higiene, eles entendem a boa alimentação, eles entendem as músicas suaves, e tudo isso é cuidado com energia criativa ou sexual que ele vai entregar depois. Então nós podemos tratar isso em qualquer fase da encarnação e precisamos. Não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito a si mesmo. Porque a abstinência imposta, como toda e qualquer imposição, não traz progresso. Nós precisamos escolher, e quando escolhermos, temos que fazê-lo de forma coerente, consentânea com a nossa necessidade. Não em disciplina, mas controle. Deu vontade? Deu vontade, mas é bom para mim?
É bom para quem tem vontade de fazer? Isso nos trará que tipo de consequências? Estamos prontos para lidar com isso? Há entre nós maturidade? Ok, se eu consigo dizer sim para todas essas questões, posso relacionar-me sexualmente também. Existe afeto, eu estou preocupado com essa outra pessoa que está do outro lado da relação. Eu vou me responsabilizar por ela. Isso é importante. Então não é indisciplina, mas controle. Nós não somos só os animais. Nós somos os seres inteligentes da criação. Não impulso livre, mas responsabilidade. Responsabilidade é a capacidade de responder. Fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com a experiência. Esse texto equivale a estudo e reflexão por bastante tempo, gente. Porque ele guarda aqui para nós um grande manual da vivência da sexualidade. Que a doutrina espírita vai nos orientando. E aqui nós temos uma questão bem importante para tratarmos, que é a sexualidade em si e no outro. Nós estamos expandindo na nossa conversa de hoje o conceito de sexualidade, vendo que sexualidade não é só genitalidade, não é só cópula, não é só relação sexual, não é pênis, vagina, e a gente precisa falar essas palavras. Essas são certas. Parte da educação sexual é atribuir os termos corretos e os nomes corretos aos órgãos sexuais e a tudo mais que se refira à sexualidade. Porque o restante, mesmo que a gente repita, meu filho é a baratinha, é sempre o bichinho, né? É a pererequinha, é o pinto. A gente diz todas essas coisas. Só que isso ou atribui menos importância do que tem, ou vai dar, gente, a barata é um bicho, vamos combinar. Então a gente transmite mensagens que é ruim, que é sujo, ou que não é assim tão importante. Vocês já repararam que a gente ensina as crianças a lavarem as mãos depois que vão no banheiro? Que elas não deveriam lavar antes também? Porque os órgãos sexuais são importantes, são delicados. Eles possuem mucosas que absorvem muito facilmente o que está no ambiente ou o que leva o toque. Mas por que a gente lava depois só? Porque alguém nos disse que era sujo. E não é sujo, é importante. Tem que cuidar. Tem que falar sobre isso. Então, sobre a sexualidade em si e no outro, nós precisamos aprofundar a sonda do autoconhecimento, termos coragem para olhar para as próprias energias sexuais nessa amplitude, que não é só a genitalidade, que é todo o emprego que fazemos da criatividade. E é saudável que esse exercício seja plural. Energia sexual não é para ser empregada só na relação sexual. Ela é para ser empregada no exercício da mediunidade, na prática da caridade, no exercício físico saudável, na leitura, na arte, na criação. Assim nós damos um emprego digno e plural. E não fazemos com que isso se restrinja a uma necessidade cada vez maior de orgasmo. Não é só isso. É muito mais do que isso. Pois bem, em si e no outro, nós temos muita dificuldade de lidar com a sexualidade alheia. Temos ou não temos? Joaquim Vacarista, nós não temos. Temos, né? Temos. Em relação ao outro, muito cuidado com a verdade. Nós estamos esclarecendo algumas questões aqui que elas podem ser dolorosas. São verdades? São. Mas a benfeitora Joana de Ângeles muito bem nos lembra que se nós atirarmos um diamante no rosto de alguém, o diamante fere, dizendo-nos que a verdade é preciosa como um diamante, mas se eu jogar no rosto, ela vai ferir. Então, a medida de esclarecimento em torno da sexualidade tem que ser observada de acordo com o interesse e a predisposição dos nossos irmãos. Nós não vamos impor. Sabe da história do menininho que chegou no colégio e perguntou para a mãe: mãe, o que é sexo?
E a mãe disse, pelo amor de Deus, foi lá, pegou aquelas enciclopédias todas. Na casa tu dava enciclopédia disso. Porque, claro, muitos não foram criados sem falar desse assunto, né? No esforço do pai e da mãe, eles não sabiam muito falar sobre isso. Aí, dependendo da fase que a gente estava, eles davam um volume novo na enciclopédia e tinha um bonequinho. A bonequinha crescendo e explicando as coisas. Aí perguntou o que é sexo. A mãe foi lá pegar a tal da enciclopédia e deu toda aquela explicação para a criança ao longo de 1 hora. E disse, mas por que, meu filho, tu quer saber disso, né? Morrendo de medo da resposta. E ele disse, é porque aqui nessa ficha do colégio tem que marcar sexo. Aí tem... Então, muito cuidado, porque às vezes o problema está na nossa mente. Então, vamos observar, na medida que as crianças, os jovens e até os nossos amigos adultos ou idosos apresentarem disponibilidade, nós vamos sim compartilhar conteúdos de sexualidade à luz da doutrina espírita, indicar bibliografias, convidar para palestras, enfim. E precisamos respeitar a vivência do outro, aceitá-la incondicionalmente e orientá-la oportunamente. Por aí que a gente vai. Normalmente a gente tem o dedo voltado para fora, faz a operação mental do julgamento, muito antes da empatia, e aí nos dividimos em torno da sexualidade. E aqui, queridos, nós separamos um caminho final, já que está chegando no final do nosso encontro, que vai ser a nossa maior fonte de saúde sexual. Por quê? Porque se nós passarmos o uso da energia sexual pelo crivo da caridade, ela estará adequada à finalidade das nossas reencarnações. Essas obras que estão ali à disposição, essa aqui chamada Desafio de Viver, tem o capítulo do Dr. Andrei Moreira, um da Cíntia, outro do Haroldo, outro nosso também, enfim. Aqui nós tivemos a oportunidade de escrever sobre amor e sexo. E essa questão intrincada ela se torna simples quando a gente compreende que a prática do amor é a caridade. Se fora da caridade não há salvação e a lei que rege o universo é a lei de amor, fica simples de compreender. Mas, de que forma concreta nós podemos apreciar isso? Tem alguns usos da energia sexual importantes e terapêuticos. Trabalho voluntário é um grande emprego da energia sexual. Todos nós que por vezes sofremos tormentos em função dos impulsos sexuais, vamos nos capacitar para trabalhar em prol de alguém. Se esse voluntariado for espírita, melhor ainda, porque nós temos o amparo da doutrina espírita para compreender o que estamos fazendo. Evangelização, facilitar grupo de estudos, trabalhar com assistência e promoção social espírita, trabalhar com os idosos no centro espírita. São muitas as atividades. Tem vaga aqui, como é que está para trabalho? Tem. Na UB também, demais. Ó, há vagas. Há vagas. Também, porque não dá para a gente servir na doutrina espírita sem estudar a doutrina espírita. Né? Mas qualquer de nós que esteja enfrentando um desafio nessa área, a resposta sempre será a prática da caridade. Sempre. Sempre. Isso é que vai nos trazer saúde para equilibrar as energias sexuais de forma definitiva. E quem nos acompanha nesse desafio, meus amigos? Quem é ele que caminha conosco todos os dias? E como nós dissemos ao início, estávamos falando de um tema difícil, e eu vejo aqui algumas carinhas sérias, horas que estão com sono, algumas carinhas sérias, porque nós estamos pensando em nós mesmos. Nós estamos entrando em contato com esses conteúdos. E por vezes pode ser que nós sejamos tomados de medo,
de desânimo, de solidão. Não vamos deixar que isso nos tome. Porque nós vamos sair daqui nessa noite com a certeza de que quem nos cuida e quem nos ampara nessa trajetória de educação da sexualidade e de bom emprego na energia criativa é Jesus. E nós trouxemos então, para encerrar aqui o nosso trabalho, um vídeo rápido, feito pelos nossos irmãos da Igreja Batista. O título do vídeo é Jesus é Emmanuel, não é o Emmanuel do Chico. É Emmanuel, termo do Antigo Testamento, que significa Deus conosco. Não deixa de estar certo, porque Ele nos traz impedimento da lei divina, embora sendo filho de Deus, como nós também somos. E nós vamos nos despedir de vocês, então, pedindo que assistam com muito carinho esse pequeno vídeo que visa demonstrar a presença de Jesus nas nossas vidas. Estão prontos aí? Então tá. Aí tem que pedir pro pessoal vir de lá para cá, porque eu não consigo passar para vocês.
lugar, em qualquer situação, Jesus, Deus conosco. Então, queridos, além da gratidão que nós queremos expressar pela paciência e pelo carinho por terem ficado conosco por 1h20, nós queremos desejar sinceramente que cada um de nós possa vencer a si mesmo. E vamos lembrar sempre que se em algum momento nós fraquejarmos, nós cairmos, é Ele que nos estende a mão a todo tempo e nos convida a caminharmos juntos. Que Jesus nos abençoe.